Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu estou chegando até você, meu irmão, minha irmã obreiro, levando essa palavra tão preciosa. E eu quero ler um pouquinho no Evangelho de João, o capítulo 6, e no versículo 35 do capítulo 6 de João. E também essa palavra tem também no versículo 48, né? E outros versículos. Fala a respeito do pão da vida. Mas antes de levar a mensagem sobre o pão da vida, que é tão importante, tão glorioso, se inscreva no canal, meus irmãos. Deixe o seu like, para que todos sejam abençoados. Então vamos à leitura da palavra. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Duas coisas importantes para o homem: sede e fome. Todos nós já passamos fome uma vez, porque às vezes está na própria casa do pai, da mãe, ou da esposa, sei lá como é que for. E a comida atrasou um pouquinho, ele está com fome. E às vezes nós estamos andando e não tem água no local, não levamos, e está com sede. Então, todos nós temos sede, a sede física, a fome física. Mas aqui, Jesus está falando de outra sede. Está falando de outra fome. Está falando de outro pão, porque o pão é comida, meus irmãos. Jesus acabara de fazer a multiplicação dos pães, que nós encontramos logo no início do capítulo 4, né? 6, a multiplicação de pães e peixe. E aí a multidão começou a acompanhar ele e atrás, porque queria comer mais. Sombra e água fresca. E Jesus começa a falar. E ele começa a declarar o que ele era, o pão que desceu do céu. Pai nosso, que está nos céus, dá-nos cada dia o pão de cada dia. Meus irmãos, e nós pensamos no pão de cada dia, só aquele pão de trigo, ou de centeio, de cevada, né? Ou de milho. Mas vamos pensar no pão de cada vida para nossa alma, meus irmãos. Ele deu. Ah, Pai nosso, dá-nos cada dia o pão. Meus irmãos, minhas irmãs, o pão não pode faltar nas nossas vidas, meus irmãos. Esse pão tem que estar sempre conosco, não pode faltar. E Jesus é o pão da vida. Mas vocês sabem que tem muita gente que está com fome e está com sede. Mas a barriguinha chega a estar barrigudinha, gordinha de tanta comida. E ele não está com sede dessa água normal, mas sede espiritual, meus irmãos. Com fome. Às vezes ele é um religioso. E aqui não quero falar de placa de religião de ninguém. Mas a religião dele é só exterior, não entrou. E quem sabe, se você que está me ouvindo é um instrumento usado por Deus para levar esta palavra, levar pão. Você tem pão contigo, tem água. Se for pegar no poço de Jacó, né, esse cá, aí tem que ter corda, balde. Por isso que a mulher diz: mas Senhor, tu não tem com que tirar e o poço é fundo. Mas Jesus diz: mulher, eu tenho uma água diferente. E você, meu irmão, tenha consigo um pão diferente, porque Jesus entrou na tua vida. Tu está levando a palavra, está levando pão, alimentando. Está levando água, muitas pessoas estão com sede, sedento, e às vezes é religioso. E quantas religiões tem neste mundo, meus irmãos? Outro dia eu estava olhando pela internet as grandes religiões. E aí entre os muçulmanos,
entra o shintoísmo, budismo, por aí afora. São várias, bilhões de pessoas, mas tem fome, tem sede. Mas Jesus não. Jesus é o pão da vida. Você que está me ouvindo e me vendo, você não tem fome espiritual, tem? Porque Jesus é o pão. Mas se você está com fome, eu quero apresentar o pão da vida, que é Jesus. O pão que resolveu a minha vida. E aí você não vai ter mais sede. E é como Jesus disse lá na festa dos tabernáculos, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, oh que coisa, rios de águas vidas correrão do seu ventre. E depois tem entre parênteses a explicação. Isso ele diz a respeito do Espírito Santo seria dado, porque ele não teria sido dado, que ele não foi glorificado. Quem crê nele, como diz a Escritura. O que é que a Escritura fala de Jesus? Que é o Filho de Deus, que é o Salvador. E agora ele mesmo diz que é o pão da vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo entra na pessoa, unge a pessoa. Essa pessoa é abençoada, passa a receber as bênçãos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, você está na bênção. Você está na bênção. Meditem nisso, está na bênção. Porque você tem pão, tem água. O pão espiritual, o pão da vida. Como Jesus, eu sou o pão da vida. E quem tem desse pão não tem fome, mas não, porque sacia. Mas de repente, você que me ouve também, tem fome espiritual. Você não teve um encontro com Jesus. E se você tiver um encontro com Jesus, a tua vida vai mudar. Mas se você agora está me vendo, aonde estiver, e me ouvindo, e quiser ter um encontro com Jesus, eu vou orar daqui a pouquinho. Basta você, aonde estiver sentado, estiver andando, estiver dirigindo o carro, não precisa fechar os olhos. E eu vou orar, você ora comigo no seu pensamento. E diz, Senhor Jesus, eu estou entregando a minha vida para ti, Senhor. Tu és o pão da vida. Vamos fazer isso? Pai de amor, Deus das misericórdias. Senhor, se alguém que me ouviu a palavra e está te pedindo pão, que tu és o pão da vida, e está orando comigo, tu penetra com poder na sua vida, dando graça, alegria e renovação, porque tu és o pão da vida, tu és a água da vida. Pai eterno, eu estou pedindo isso, conversando contigo, por experiência própria, porque através de Jesus eu fui alimentado deste pão do céu e bebi desta água da vida. E agora peço que aqueles que estão orando comigo sejam assim também alimentados. Pai de amor, eu peço em nome de Jesus. Amém.